O trânsito e você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, espero que estejam todos bem. No programa O Trânsito e Você de hoje, desta semana, nós vamos falar sobre as categorias de habilitação. Eu sou o Alan Bastos e convido você a descobrir muitas coisas sobre as categorias de habilitação. Existem muitas dúvidas e muitas questões sobre as categorias de habilitação, quais são elas e o que elas permitem o portador delas conduzir. Primeira coisa que precisamos entender sobre as categorias de habilitação é entender que o candidato, ou seja, quem não tem habilitação, e ele deseja ter uma habilitação, a primeira habilitação só pode ser na categoria A ou na categoria B. Também existe uma habilitação chamada ACC. A ACC, que significa Autorização para Conduzir Ciclomotores, ela não é uma categoria de habilitação, ela é uma habilitação específica para quem deseja conduzir exclusivamente ciclomotores. O que é um ciclomotor? É um veículo de 50 cilindradas, até 50 cilindradas. Por exemplo, nós temos muito rodando pelas ruas da nossa cidade, se tornou um veículo muito popular, essas motos que nós chamamos aí de cinquentinha. Pois bem, se a pessoa quer conduzir somente uma cinquentinha, ela não deseja conduzir motocicleta acima de 50, de 100 cilindradas, nem carro, ela pode solicitar uma ACC. O procedimento para a pessoa ter uma ACC é basicamente o mesmo procedimento para quem vai se habilitar na categoria A ou B. A única diferença é que a pessoa pode fazer as aulas práticas no próprio veículo, fazendo essas aulas na motopista onde é feito o exame de categoria A, motocicleta. Então ela pode fazer no seu próprio veículo as aulas. Sendo aprovada, ela vai receber a habilitação ACC, que permite ela, única e exclusivamente, conduzir um veículo ciclomotor. Se ela desejar conduzir outro tipo de veículo, ela vai ter que se candidatar às outras categorias de habilitação. A ACC tem validade também de 12 meses. Cumpridos os 12 meses, a pessoa precisa solicitar uma outra habilitação, aí sim uma definitiva. Então essa é a categoria ACC. Na prática, quase ninguém solicita a ACC, mas essa categoria foi criada para excluir a possibilidade de menores de idade e pessoas não habilitadas conduzirem o ciclomotor. Essa categoria existe justamente para impedir que pessoas que não têm habilitação e menores de idade conduzam esse veículo chamado ciclomotor. Popularmente nós conhecemos como cinquentinha. Para a pessoa se candidatar a ter uma ACC, ela precisa também cumprir os mesmos requisitos mínimos que todas as demais categorias exigem, ou seja, ela precisa ter 18 anos ou mais, precisa possuir CPF, RG, comprovante de residência e também saber ler e escrever. E aí ele vai fazer os exames para se habilitar na ACC, se esse for o desejo do candidato. As demais categorias que nós temos para a primeira habilitação é somente a ACC, que é a habilitação específica para ciclomotores, e nós temos também a habilitação na categoria A. Ou seja, o que a categoria A permite, o que eu posso conduzir com a categoria A? A categoria A me permite conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, independente do peso, da potência, da cilindrada. O que determina se é categoria A é o número de rodas, 2 ou 3 rodas. Então, na prática, a categoria A me permite conduzir os veículos que se enquadram na ACC, ou seja, desde a cinquentinha até uma moto de 1.000, 1.200 cilindradas, um triciclo, tá?
Eu também posso conduzir uma moto com um carro lateral. Essas motos que tem um carro lateral acoplado, algumas pessoas utilizam para o transporte de mercadoria, outras pessoas utilizam para o transporte de passageiro, mas é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro o carro lateral. Para conduzir esse veículo, você precisa da categoria A. Para obter a categoria A, você tem que ter 18 anos, possuir CPF, RG, comprovante de residência, saber ler e escrever. Se for a sua primeira habilitação, você vai fazer o exame médico psicotécnico, você também vai cumprir uma carga horária de 45 horas no curso teórico e 20 aulas práticas no veículo que você vai fazer o exame, ou seja, numa motocicleta. O exame precisa ser feito num veículo acima de 120 cilindradas e ele é realizado num local fechado, específico para o exame, que é uma motopista. A categoria B me permite conduzir veículos de até 3.500 kg de peso bruto total. O que é o peso bruto total? É o peso do veículo mais a sua capacidade de carga e que não exceda o número de 8 lugares, excluindo o motorista. Então, a pessoa na categoria B, ele não pode dirigir um caminhão, ele não pode dirigir uma van, ele só pode dirigir veículos de até 3.500 quilos e com lotação máxima de 8 passageiros. A categoria A, categoria B e a habilitação ACC são essas habilitações, essas categorias e habilitação que são permitidas aos condutores que estão tirando a sua primeira habilitação. Então a pessoa pode ter a sua primeira habilitação ACC ou na categoria A ou na categoria B. Quando a pessoa tem categoria A, para conduzir moto, veículo de 2 ou 3 rodas, e ela deseja também ter a categoria B, ela faz o que é chamado de adição de categoria. Ela vai somar uma categoria, ela vai adicionar. Ela vai fazer o exame médico, vai fazer as 15 aulas práticas e vai fazer o exame prático. Sendo aprovada, ela vai receber uma habilitação na categoria A e B, ou seja, ela pode conduzir veículos de 2 ou 3 rodas ou veículos de 4 rodas até 3.500 quilos e que não exceda o número de 8 passageiros. É importante lembrar que o veículo quadriciclo, ele tem 4 rodas. Para a pessoa conduzir um quadriciclo, é necessário que ela tenha habilitação na categoria B. Categoria A não permite a pessoa conduzir um quadriciclo. Então, para as pessoas que estão no processo ou vão tirar a sua primeira habilitação, essas são as categorias que são permitidas. Nós vamos ao intervalo comercial e logo em seguida nós vamos falar sobre as categorias profissionais C, D ou E. O Estúdio Ultravioleta está de cara nova, com mais conforto e privacidade para você. Venha conhecer! Você encontra tratamento da cabeça aos pés, aumentando a sua autoestima. Agende seu horário pelo número 991 26 6737. Esperamos por você. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Quando você passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote.
Doutor Nutrixande Salles, nutrição clínica, especialista em nutrição esportiva, consultoria em serviços de nutrição e alimentação. WhatsApp 98462-1944. 98406-2776. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Belo, 98, Centro, Itajubá. Retornando com o programa O Trânsito e Você, e hoje nós estamos falando sobre as categorias de habilitação. No bloco anterior nós falamos sobre as categorias permitidas à pessoa que está tirando a primeira habilitação, e agora nós vamos falar sobre as categorias chamadas profissionais, categoria C, D ou E. A categoria C permite o condutor conduzir veículos acima de 3.500 quilos e veículos que são utilizados no transporte de carga. Ou seja, para a pessoa conduzir um caminhão, ele precisa da categoria C. Mas com a categoria C, ele, por exemplo, não pode conduzir um ônibus, porque o ônibus excede o número de 8 lugares. A categoria C me permite conduzir veículo acima de 3.500 quilos, mas não acima de 8 lugares. Então ele pode dirigir um caminhão trucado, bitruque, né? Aquele que tem 2 eixos na frente, 2 eixos atrás, independente do peso e da potência do veículo. E também é permitido com a categoria C a pessoa conduzir um caminhão e ter nesse caminhão uma unidade acoplada. Essa unidade acoplada tem que ter no máximo 6.000 quilos de peso bruto total. Para a pessoa conseguir adquirir ou ter a categoria C, ela precisa ter no mínimo 1 ano de categoria B. O período da permissão conta? Sim, o período de permissão conta. Então a pessoa fica 1 ano na permissão, categoria B, vencer 1 ano, ela pode solicitar a alteração da categoria. Ela vai mudar de B para C. E aí então ela vai ter, se aprovada nos exames, ela vai poder conduzir veículos que se enquadram na categoria C. Para fazer o exame na categoria C, a pessoa deve realizar um novo exame médico, e se ela for exercer atividade remunerada, ela tem que fazer o exame psicotécnico, também o exame toxicológico. Ela vai fazer também 20 aulas práticas no veículo e depois o exame prático. Sendo aprovada, ela vai ter concedida a ela a categoria C. Nós temos também a categoria D. A categoria D me permite conduzir veículos acima de 3.500 quilos e que excedam o número de 8 passageiros. Ou seja, um carro que tenha 10, 12, 20, 30, 70 lugares, como nós temos ônibus hoje em dia que levam aí até 74 passageiros. Para a pessoa se habilitar na categoria D, aí o Código de Trânsito exige que ela tenha 21 anos no mínimo. Então, com 18, 19 anos, ela não pode ter categoria D, somente com 21 anos em diante. Além de 21 anos, ele precisa também ter 2 anos na categoria B, ou 1 ano de B e 1 ano de C. Também tem que fazer um exame médico, o psicotécnico e toxicológico, se ela for exercer atividade remunerada, 20 aulas práticas e também depois um exame prático, para que ela possa se habilitar na categoria D. Vale lembrar também que para alterar a categoria, para categorias profissionais, nos últimos 12 meses o condutor não pode ter cometido nenhuma infração gravíssima, nenhuma grave, nem 2 médias. Se nos últimos 12 meses, antes da data que ele está solicitando a alteração da sua categoria, ele tiver cometido essas infrações, ele vai ficar impedido. Somente quando essas infrações expirarem depois de 12 meses é que ele vai poder dar prosseguimento no seu processo. Então a categoria D permite conduzir veículo acima de 3.500 quilos, acima de 8 lugares,
mas não um veículo articulado, ou seja, um veículo que tem uma unidade tratora, né, uma unidade que puxa, e ele desacopla a unidade da carga, por exemplo, uma carreta. Uma carreta é um veículo que se enquadra na categoria E. Para que a pessoa obtenha a categoria E, ele precisa ter 1 ano na categoria C ou 1 ano na categoria D. Perceba que ele não pode sair da categoria B e passar direto para a categoria E. Ele tem que ficar 1 ano na C ou 1 ano na D. Fazer o exame médico, psicotécnico, toxicológico, se for exercer atividade remunerada. E ele também não pode ter nenhuma infração gravíssima, nem 2 médias, nenhuma grave nos últimos 12 meses. Vai fazer também as 20 aulas práticas e um exame prático para o veículo de categoria E. O veículo utilizado no exame da categoria C é um veículo acima de 6.000 quilos, ou seja, é um caminhão. O veículo utilizado na categoria D é um veículo com capacidade para no mínimo 22 passageiros, um micro-ônibus. E o veículo utilizado para a categoria E é um veículo acima de 3.500 quilos que ele tenha uma unidade acoplada, ou seja, uma carreta. Então a categoria máxima dos veículos 4 rodas no Brasil é a categoria E. A pessoa que tem categoria E, ela pode conduzir qualquer tipo de veículo 4 rodas, seja caminhão, seja ônibus articulado, seja qualquer tipo de veículo de 4 rodas, independente do peso, independente da quantidade de passageiros, mas não permite a pessoa conduzir veículo de 2 ou 3 rodas. Para ele conduzir veículo de 2 ou 3 rodas, ele vai precisar da categoria A. Ou seja, uma pessoa que tem categoria A e qualquer veículo de 2, 3 rodas e qualquer peso, qualquer tamanho, ele pode conduzir. Então as categorias máximas no Brasil é A e. Com essas 2 categorias, qualquer veículo de 2, 3 rodas, 4 rodas, a pessoa pode conduzir tranquilamente. Então essas são as categorias, esses são os prazos, e essas categorias C, D ou E são categorias consideradas profissionais, onde muitas pessoas a obtêm para poder exercer uma atividade remunerada. Quando a pessoa tem categoria C, D ou E e ela vai renovar a sua habilitação, exercendo ela atividade remunerada, ela precisará, no ato da renovação, fazer exame médico, psicotécnico e exame toxicológico para renovar o seu documento de habilitação. Bem, esses são os pontos importantes e essas são as categorias de habilitação que o nosso Código de Trânsito permite que nós, brasileiros, como candidatos, possamos obter a ACC, categoria A ou categoria B. E depois, já como condutor, podemos alterar para a categoria C, D ou E. Respeitando os prazos, respeitando as normas, podemos ter essas categorias. Um abraço a você e até semana que vem com o próximo programa O Trânsito e Você. Realização Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade, e TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. O Trânsito e Você. Oferecimento Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.